Muito boa noite, pessoal. Como estamos? Então, começando nossa segunda aula da nossa semana de estudo Saúde pelas Plantas. Como vocês estão? Boa noite. Me fala se vocês estão me ouvindo bem, vendo bem. Como é que tá o áudio? Conta aqui para mim, gente. Como é que tá a imagem? Enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite, pessoal. E aí, estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Hoje a gente vai falar sobre como utilizar as plantas medicinais, né, suas diferentes formas de utilização e também como que utilizar as plantas principalmente para síndromes metabólicas, sobrepeso, pressão alta, colesterol alto, é isso que a gente vai olhar hoje, predominantemente. Tá bom, gente? Boa noite, boa noite. Legal. Tudo certo. Tá bom, vamos ver, vamos deixar o pessoal chegando. O pessoal que está aqui no Instagram pode vir para o YouTube, que a aula vai ser mais focada aqui hoje. Tá bom? Nossa live vai ser mais pelo YouTube. Legal, gente. Então, eu vou começando. Vocês trouxeram alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Eu achei ontem foi muito gostoso, né? Que a gente conseguiu conversar bastante, deu para a gente trocar bastante, né? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas relacionadas à aula de ontem, se quiser trazer, né, dúvidas sobre alguma planta. Ó, a Raquel falou aqui, gostaria de saber o que usar para fígado gordo e vermes. Olha, uma pergunta bem ampla, né, Raquel? Vou colocar a pergunta dela aqui para vocês. O que usar para fígado gordo e vermes? Eu tenho várias aulas que, inclusive, estão disponíveis para vocês no feed sobre fígado, vale a pena. Verme já é um pouco mais profundo, tá, gente? Não é tão simples assim. Mas sobre fígado, assim, diversas aulas que estão disponíveis para vocês lá no feed, que eu falo bastante sobre o tipo de planta, como usar, quando usar. Tá lá, tá? Só para eu não discorrer muito em temas que já estão disponíveis para vocês. Então, pessoal, vamos entender hoje um pouco. Primeiro, vamos falar hoje predominantemente sobre metabolismo, tá? Ó, a Juliana perguntou, gostaria de saber se tem uma para disbiose, gases. Sim, temos, vamos falar sobre isso. Disbiose e gases. Então, vamos falar sobre isso, tá, Juliana? Tá. Gostaria de saber sobre o limão, qual a maneira de usar. Legal, legal. Hoje eu vou falar um pouquinho. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco também da prática. Então, começando já pela prática, olha só. Tudo bem? Podemos começar? Boa noite, legal. Chegando um monte de gente, bem-vindas, bem-vindos. Vamos, então eu quero começar um pouquinho pela prática, tá, gente? Vamos direto para a prática. Quais são as diferentes formas que eu tenho de usufruir dos poderes medicinais, desses fitocomplexos que a gente falou bastante na aula de ontem, que eu posso trazer eles para dentro do meu corpo? Como que eu posso pegar toda essa inteligência da planta e trazer para dentro do meu organismo, de modo que o meu organismo se beneficie, né, de uma forma medicinal dessas plantas? Como que eu posso trazer para dentro? Existem várias formas de utilização das plantas. Várias formas. Eu vou falar das mais utilizadas, das mais comuns e das mais fáceis, porque qual que é o meu objetivo aqui? Que vocês, né, a partir de hoje, se ainda não utilizam as plantas medicinais, comecem a utilizar. Tudo bem? Esse é o meu principal objetivo. Então, primeiro, qual é a forma mais comum que a gente usa no Ayurveda, no nosso dia a dia, que eu realmente acredito que seja uma das melhores formas de utilização das plantas medicinais? Chá. O chá, gente. Chá é uma coisa que a gente tem que se acostumar
a ter no nosso dia a dia. Todo dia um chazinho, muito simples. Por exemplo, aqui, ó, o que que eu tenho aqui? Tenho, né, meio limão, mas não é o que eu quero mostrar. Eu tenho um gengibre ralado. Eu ponho uma água para ferver, pego esse gengibre ralado e jogo na água. Deixo ferver durante 3 a 5 minutos, desligo, deixo 5 minutinhos ali, coo e tomo. Ou eu posso simplesmente ferver uma água, desligar, pegar esse gengibre ralado, jogar na água, com a água já desligada, né? Abafar, 5, 10 minutos, coar e tomar. Então a primeira forma que eu gostaria que vocês lembrassem é o chá. Vocês estão com um caderninho? Me faz um sim, ó. Já estão com caderno, caneta? Estão conseguindo anotar? Conseguiram anotar a aula de ontem? Fala para mim se vocês estão com um caderninho aí. Ó, a Fátima falou, fiz hoje. Que bom, que bom. Sim, estou com um caderno. Boa, gente. Então, ó, a primeira forma, chás. Chás, muito importante. A segunda forma que eu queria. Boa, boa. Que bom. A segunda forma que. Ó, todo mundo com um caderninho na mão, hein, gente? Que legal. Eu fico muito feliz com isso. Que bom. Então, vai anotando. Primeira forma, bem simples: chá. Chás, diferentes tipos de chás, né? Eu fiz uma pergunta hoje no Instagram, que planta que vocês usam? O pessoal falou um monte de chá, muito lindo, assim, preparações incríveis. Então, o chá é algo que a humanidade usa há milênios e é muito simples de preparar. Segunda forma, muito simples, shots. E hoje em dia está muito na moda, né? Preparar shots, isso é ótimo. Qual que é o bom do shot? Eu tenho uma grande concentração da planta em uma pequena quantidade. Então é muito fácil de eu trazer uma grande concentração dos princípios ativos da planta em uma quantidade baixa. É literalmente um shot, né? Assim, um banho de, de fitocomplexos de uma forma muito simples. Então, por exemplo, que eu vou preparar um shotzinho aqui para vocês, tá? Bem simples. Esse shot talvez seja um dos shots mais simples que a gente possa fazer, mas também um dos mais efetivos. Então eu vou pegar, vocês sabem preparar o suco do gengibre? Já aprenderam? Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, isso aqui é importante, hein, gente? Tirar o suco do gengibre. Isso é muito importante, a gente tem que realmente aprender. Então eu vou pegar o gengibre, né? Peguei aqui na minha mão. Eu gosto de fazer na mão. Tem gente que gosta de fazer com voal, mas eu gosto de fazer na mão. E o que eu vou fazer? Eu vou espremer o gengibre. E olha só, aqui, ó, vai sair o sumo do gengibre. Tudo bem? Olha só que bom. Então aqui eu tenho uma concentração dos princípios ativos do gengibre altíssima, altíssima. Tanto que isso aqui é muito forte. Não dá para eu pegar e tomar isso assim tudo, porque fica muito forte. Então aqui eu fiz o suco do gengibre. E aí, que mais que eu vou colocar no meu shot? A mesma quantidade que eu coloquei do suco do gengibre, eu vou colocar do suco de limão. Tudo bem? Estão pegando aí? Isso aqui, gente, tem propriedades medicinais para imunidade e para o sistema digestivo que, assim, a gente fica protegido de qualquer outono, qualquer inverno. Se a gente usar isso aqui todo dia, todo dia, todo dia, a gente joga o nosso sistema imune lá para cima. No Ayurveda, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pouquinho de sal, então eu vou pegar um pouquinho de sal e vou colocar nessa minha preparação, porque aí eu vou estimular ainda mais o meu metabolismo. Então eu vou pegar uma pontinha, né, de
de colher de chá de sal. Vou colocar e misturar. Esse shot, gente, para eu tomar esse shot, o ideal é que eu misture um pouquinho de água morna, para não ficar tão forte assim. Tudo bem? Ai, o gatinho tá me machucando. Sai, gato. Sai, gatinho. Tem um gatinho agora que tá aqui com a gente e ele não pode ver eu sentado estudando, dando uma aula, que ele já começa a me arranhar. A querer subir, né, com as gatinhos. Não. Então, gente, ó, esse aqui é um shot bem simples. Ai, gente, só um minuto que esse gato. Não. É... Gente, gato é um bicho mais indisciplinado que existe na face da Terra. Então, ó, tenho o meu shot que eu posso usar de uma forma contínua, de manhã, em jejum, muito efetivo, muito medicinal para a imunidade e... Sai, gato. Ô, pedi uma ajuda para a Maíra aqui, que o gatinho não está deixando eu dar aula. E aí, o que vocês podem fazer com esse shot? Eu posso pegar uma quantidade menor desse shot, uma quantidadezinha menor, e tomar ele puro, mas aí tem que ser uma quantidade menor. Assim, por exemplo. Só que ele é bem forte. O que vocês vão sentir? Imediatamente, o corpo esquentando, acelerando um pouco e aumentando a circulação. Guarda essa informação. Isso é muito importante. Tudo bem? O corpo vai esquentar, acelerar um pouquinho e melhorar a circulação. Ele é bem forte. É uma delícia, gente. Isso aqui. Então, um shot. Posso fazer shots todo dia de manhã. É uma forma muito incrível, muito prática de usar os fitocomplexos, né, os fitoativos das plantas diariamente, tá? Depois, formas mais elaboradas. Tintura. Eu pego a planta, ponho no álcool. O pessoal falando, deixa o gatinho participar. Não, gente, não dá, não consigo. Se ele ficar no meu, ele gosta de ficar no colo, assim, eu não vou conseguir me concentrar. Depois eu prometo que eu dou carinho pro gatinho, a gente tá numa relação muito boa, mas agora eu preciso me concentrar aqui para dar aula para vocês, né? Então não vou conseguir ficar com o gatinho no colo agora. Então, ó, uma forma muito importante de utilizar as plantas medicinais são as tinturas. Por que a tintura ela é tão importante? Porque é muito fácil de eu levar para onde eu for. Então, a tintura eu aconselho para quem, por exemplo, vai viajar, viaja muito. Ah, eu pego muito avião, viajo muito, estou sempre em lugares diferentes. Tintura. Porque a tintura você pega, põe de 20 a 30 gotas, dependendo da concentração, em 3 dedos de água e toma. Pronto. Já tem os fitocomplexos necessários. Depois eu vou ter os pós. Então, por exemplo, aqui, né, Maíra e eu, nós temos nossas misturinhas dos pós, que também é muito prático para viajar. Então, aqui a gente tem uma massala já feita, né, pronta, maravilhosa. E aí a gente usa na comida, usa para fazer chá. Às vezes a gente não, né, esqueceu de comprar gengibre, está sem gengibre, não temos as plantas. Ah, tem a massala, ferve água e joga a massala. Tudo bem? Então, os pós, né, o pó seco da planta também é uma forma muito fácil de utilizar, muito simples e que eu posso levar para qualquer lugar. Isso me agiliza, né, a vida para eu não ter que estar sempre carregando um monte de planta para todo lado. O pó é muito simples. E por último, que a gente tem bastante, que aí já é uma forma mais específica, são os extratos secos, que também são muito importantes, tá, gente? Hoje eu vou falar um pouco sobre extrato seco, dependendo para o tipo de desequilíbrio. Então, pegaram? Tô falando num geral, tá, gente? Esse aqui é o que eu tomo, né? O que eu tomo todo dia. É o meu extrato seco, a Maíra tem o dela. Vou falar para vocês o que tem no meu, tá bom? Tem ashwagandha, Witania sonifera, mucuna, pruriens, bacopa monieri e passiflora.
É uma combinação que ela principalmente tônico do sistema nervoso. Me ajuda a estudar, me ajuda a ficar mais concentrado, melhora a memória, né? Melhora muito a memória. Então, a captação e retenção de conteúdos. Esse composto eu tomo principalmente para conseguir trabalhar bem, dar boas aulas para vocês, né? Guardar o que eu preciso guardar, aprender bastante. Esse é um composto principalmente para o sistema nervoso. Vou falar mais sobre o sistema nervoso. Ótimo. Estão me acompanhando? Essa aqui, gente, a Camila perguntou, né? O que tem? É uma masala chai, bem comum. Canela, gengibre, um pouquinho de pimenta, anis estrelado, tá? Ó, perguntaram aqui. Eu faço tinturas com álcool de cereais, só fico com receio por conta do álcool. Não pode fazer mal para o fígado? A princípio, não. Qual é seu nome? Para eu te chamar pelo nome, né? A princípio, não. Não se preocupa. A quantidade de álcool que você vai ingerir de uma tintura são gotas, né? São gotas. Mesmo que você utilize todo dia, é muito baixo para fazer mal para o seu fígado, tá? Não precisa se preocupar. Pode ficar bem tranquila com isso, tá bom? A Miriam perguntou: é possível escrever esses componentes do sistema nervoso, nomes difíceis? Sim, eu vou fazer assim, eu vou escrever lá no grupo de WhatsApp para vocês, tudo bem? Então eu mando para vocês, e isso não quer dizer que isso é bom para todo mundo, tá, gente? O ideal, quando a gente faz um composto, principalmente de extrato seco, que é mais forte, o ideal é que vocês passem por um acompanhamento para saber antes de tomar o extrato seco. O que é muito diferente de um shot, de um chá, de usar o gengibre in natura, que aí é algo que, assim, todo mundo pode utilizar. Mas eu mando para vocês de qualquer jeito, tá bom? Se vocês quiserem entender mais, ótimo. Nara, legal, Nara. Então você pegou, né? A resposta. Ótimo. Então, gente, olha só. Esse é outro parênteses que eu queria fazer para vocês. Fiquem no grupo de WhatsApp que eu vou mandando as coisas para vocês lá, tudo bem? Então, quando eu tiver algum material bom, né, eu vou mandar os artigos. Hoje eu quero mandar um artigo para vocês. Aí eu mando as plantas. Então, fica lá que é uma forma muito fácil de eu me comunicar com vocês. Fica no grupo que eu tenho uma linha de comunicação excelente. Posso mandar os materiais, posso trocar, avisar, né, os temas que a gente vai estudar, tá bom? Fiquem no grupo, a gente consegue conversar melhor. E aí, gente, olha só, hoje eu quero falar principalmente sobre metabolismo com vocês. Por que eu quero falar sobre metabolismo? Porque eu quero mostrar esse aqui para vocês. Vocês conseguem enxergar esse gráfico aqui? Quem não conseguir, põe o celular na horizontal para aumentar, ou aumenta no clique, põe no clique, clica para aumentar a tela inteira que vocês vão conseguir ver. Estão conseguindo ver? Aqui? Tá bom? Estão conseguindo ver? Por que é tão importante a gente falar de metabolismo hoje em dia? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui são as causas de morte no mundo em 2019. Olha só, qual é a primeira causa de morte no mundo? Doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte que temos, chegando em quase, né? A gente tem aí 19 milhões de pessoas, quase 20 milhões, né? A gente pode falar quase, jogando para cima, mas realmente, né? Quase 20 milhões de pessoas morrendo por ano por causa de doenças cardiovasculares. Logo depois a gente tem o câncer, mas já é metade, né? E depois doenças respiratórias. Então a gente precisa entender por que estamos perdendo tantas pessoas, né? Tantas pessoas estão morrendo por causa de doenças cardiovasculares. E quando a gente fala de doenças cardiovasculares, a gente
obrigatoriamente tem que pensar em metabolismo. Tudo bem? Olha só. Tudo bem, gente? Isso é muito importante, muito importante. Porque um metabolismo que não está funcionando direito, a probabilidade dele entrar em doenças cardiovasculares é muito grande. Hoje em dia a gente sabe, né, a gente dá um nome para isso que chama síndrome metabólica, quando todo o sistema cardiovascular começa a colapsar, ele começa a degringolar, ele não funciona direito. A gente tem que ter um nome para isso, porque hoje em dia é uma epidemia também, chama síndrome metabólica. O metabolismo, ele começa a não funcionar direito. Hoje em dia, a síndrome metabólica é o principal problema que a gente tem que combater como saúde pública. Não é só isso que a gente tem, é claro que a gente tem que pensar em diversos outros problemas muito graves, como doenças mentais, né, que estão aumentando de uma forma vertiginosa, a gente tem que pensar, né, nesse tanto de câncer que a gente tem hoje em dia, mas fato é que a síndrome metabólica, doenças cardiovasculares, são o que mais levam as pessoas a óbito. Perdemos parentes, pessoas queridas, amigos, diariamente por causa de doenças cardiovasculares. O que é uma síndrome metabólica? Só para vocês saberem aqui. Ó, síndrome metabólica, então, para vocês saberem, síndrome metabólica é quando eu tenho uma desregulação do triglicérides, do colesterol no corpo. Então, o colesterol que não é bom, né, que a gente chama não é bom, ele começa a subir muito, e o colesterol bom, ele começa a cair. Quando eu tenho um aumento de gordura visceral, ou seja, a pessoa começa a engordar na região visceral, no abdômen. Quando eu tenho resistência à insulina e quando eu tenho hipertensão. Se eu tiver três desses fatores, eu já posso considerar uma síndrome metabólica. Ou seja, hoje em dia é muito comum, né? A pessoa ganhou peso, começou a ficar com resistência insulínica, está caminhando para uma diabetes e ficou hipertensa, né? Desregulou o colesterol, isso é muito normal. Muito, muito normal. E aí, gente, qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês? As plantas são grandes, mas grandíssimas aliadas em todos esses âmbitos. Eu tenho um artigo para mostrar para vocês, mas vai ficar muito pequeno aqui. Então eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp e vou comentar, vou fazer um áudio comentando. Tudo bem? Gabi, se você puder anotar, né? A Gabriela, nossa pessoa, assim, braço direito, que ajuda a gente em tudo, se você puder anotar aqui as coisas que eu vou mandar no grupo, porque eu vou falando tanta coisa, chega no final da live eu já nem lembro mais tudo que eu vou mandar, mesmo tomando o meu composto, mas é porque são muitas coisas, né? Então, gente, eu vou mandar para vocês esse artigo e vou comentar ele um pouco. Mas qual que é o importante que eu quero frisar com vocês? As plantas são aliadas importantíssimas no combate à síndrome metabólica, porque elas agem em diferentes âmbitos do nosso organismo, diferentes âmbitos. Por exemplo, eu tenho plantas que me ajudam a cessar, ou pelo menos a diminuir drasticamente o apetite. Então, a pessoa que está no sobrepeso, obesidade, comendo muito, tem plantas que reduzem, olha só que interessante, que ajudam o sistema nervoso a não liberar tanto os neurotransmissores, né, os hormônios que fazem a gente sentir fome. Por exemplo, a Garcinia cambogia. Garcinia cambogia é uma planta que ajuda a reduzir o apetite. Olha que interessante. Né? Uma planta que te ajuda a não ter tanta fome. Claro que hoje em dia a gente tem medicamentos alopáticos que fazem isso. Agora, qual que é o problema dos medicamentos alopáticos que fazem isso? A gente está vendo que esses medicamentos, eles detonam as pessoas, né? A pessoa fica tomando lá 3, 6 meses, 9 meses de determinado medicamento para perder o apetite e fica todo estrupiado, né? O sistema nervoso vai para o brejo, a pessoa fica ansiosa, desregula os hormônios.
A garcinia não. Ela faz isso de uma forma protegendo o sistema nervoso, fígado e o sistema cardiocirculatório. É maravilhoso, uma planta que te ajuda a reduzir o apetite e ao mesmo tempo protege o seu sistema. Depois eu vou ter plantas, por exemplo, né? Tem uma planta muito interessante que é muito usada no Oriente, muito muito simples, que a gente poderia usar diariamente, que ajuda a emagrecer, comprovadamente, que é o chá verde. O chá verde, ele comprovadamente ajuda a perder peso. Se você usar o chá verde todos os dias, ele te ajuda a emagrecer. Isso já tem uma revisão sistemática sobre isso. Uma revisão científica sistemática, ou seja, realmente ele ajuda a perder peso. Para quem está com sobrepeso, tudo bem, gente? Não é para todo mundo ficar tomando chá verde. Quem não tem, né, que perder peso, ficar tomando chá verde aleatoriamente, não. Mas quem está com sobrepeso, quem está com colesterol alto, o chá verde pode ser uma planta, uma excelente aliada nesse processo. Depois, a gente tem uma planta que, se utilizada de forma medicinal, para pressão alta e para aterosclerose, né, para placas de gordura nas artérias, ela tem um efeito também incrível, que é o alho. Vocês sabiam que o alho, ele tem um efeito de proteger o coração e as artérias do colesterol, da aterosclerose. Então, algo que é muito perigoso, que pode me levar, né, a ter AVE, acidentes vasculares encefálicos, que pode me levar para um infarto, o nosso alho pode ser um grande protetor. Inclusive, hoje eu coloquei lá no Stories, né, eu fiz uma pergunta: qual planta que a gente utiliza no dia a dia que as pessoas acabam utilizando em excesso e pode ser tóxica em excesso para a grande maioria das pessoas? Eu coloquei lá alho. Vou perguntar para vocês então agora, hein? Vocês me respondem. Qual planta que as pessoas em geral utilizam em excesso e acaba virando tóxica para o organismo, principalmente os brasileiros, né? Acabam utilizando em excesso no dia a dia, no dia a dia. Alho, café, cebola ou gengibre? O que vocês podem me responder? Alho, café, cebola ou gengibre? O que vocês podem me falar? Isso, gente. O café. O café, em geral, as pessoas utilizam numa quantidade estrondosa, gente. O que se toma de café, hoje em dia, principalmente no Brasil, né, nós temos esse hábito do cafezinho, né? Cafezinho de manhã, cafezinho depois do café da manhã, no meio da manhã, depois do almoço, no meio da tarde. Isso, muitas pessoas não têm sistema nervoso para aguentar tanto café. E acabam dormindo muito mal, tendo insônia, ficando ansiosas, porque estão tomando muito café. Aí a pessoa chega no consultório, né, assim, não sei mais o que fazer, que eu falo, não, você não precisa tomar nada, é só não tomar tanto café. Porque as plantas são fortes, gente. As plantas têm um efeito. Em excesso, elas podem ter um efeito em excesso no nosso organismo. E assim com o café, a pessoa vai tomando, tomando, tomando e achando que tá tudo certo. Imagina se, gente, imagina assim, eu pegar um gengibre e ficar tomando. Gengibrinho, o suco do gengibre. Aqui, esse shot. Tomar uns 5 shots por dia desse aqui. Vai chegar uma hora, vai começar a queimar meu organismo. E é a mesma coisa com o café. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Tudo bem? Com o café, principalmente. O alho, a princípio, para quem não tem muito fogo no corpo, né, não tem alergias de pele, queimação, não está com uma gastrite muito forte, o alho é muito medicinal, muito medicinal. A nossa cultura de usar alho todos os dias, ela é muito boa. No Ayurveda, como é que a gente faz para usar o alho? Duas formas principais. Primeiro, eu posso tomar só água de alho. Vocês já viram essa receita?
Eu gosto muito dessa receita. Eu pego 4 dentes, né? 4 dentes de alho, corto eles na longitudinal, descasco, corto e ponho numa jarra de água. E aí eu deixo esse alho nessa jarra descansando durante 3 horas e vou tomando essa água ao longo do dia. Eu faço uma infusão fria do alho. Eu vou ter os efeitos do alho bem intensos, de uma forma muito potente. Outra forma que eu posso usar o alho é eu pego 2 dentes de alho grandes, descasco e frito eles no ghee ou no óleo de coco. Ponho ele na gordura, dou uma fritadinha neles, deixo eles dourarem e como eles puro, junto com as refeições. Também é uma forma muito medicinal de utilizar os princípios ativos do alho. Tudo bem? Ótimo. Pegaram, gente? Olá, sobre o matcha. Ó, a Beth está perguntando aqui. Sobre o matcha, ele é indicado pelo Ayurveda? Tradicionalmente, Beth, no Ayurveda não, a gente não tem nenhuma descrição do matcha. Mas o matcha uma forma muito boa de usar o chá verde, né? Eu gosto muito, assim. Só precisa tomar cuidado se você é muito vata, se você tem o corpo muito magrinho, muito móvel, muito gases, o intestino mais preso, isso pode agravar um pouco o seu vata. Agora, se não, o matcha é excelente, tá? Mas não é indicado tradicionalmente pelo Ayurveda, porque não tinha, não se utilizava muito, né? Isso é mais da China, Japão, mas é incrível, gente. Matcha é incrível, tá? Então, gente, o que eu queria te dizer, contar para vocês, que acredito que grande parte de vocês aqui não saibam, eu montei todas essas receitas que eu fui coletando, né, do conhecimento tradicional brasileiro, do conhecimento da Amazônia, né, que eu dei aula lá, não sei se vocês sabem, mas eu dei aula no Pará durante um ano, né? Eu ia todo mês para o Pará, foi uma época maravilhosa, assim, da aula de Ayurveda, da curso de formação, aprendi muito sobre as plantas, então eu fui coletando as receitas do Ayurveda e eu juntei tudo num curso, que é um curso que eu falo só sobre receitas medicinais a partir das plantas que a gente pode fazer em casa, que a gente pode fazer em casa. Todas as receitas desse curso eu faço na cozinha, eu vou mostrando como eu faço, né, o passo a passo, que nem eu fiz aqui, só que, claro, né, bem mais explicado, com todos os utensílios, claro, um curso gravado, né? E aí o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem ter acesso a esse curso por um valor muito especial que a gente está fazendo para vocês, para quem está aqui, né? Para quem está aqui, por um valor bem especial, até segunda-feira. A gente vai deixar por esse valor especial, que é um curso muito acessível. Por que, que eu gravei esse curso de uma forma tão acessível? Porque eu realmente acredito que o poder das plantas medicinais, a capacidade de fazer o seu remédio na sua cozinha, deva ser cada vez mais difundida. Para todas as pessoas, para todas as famílias. A gente tem que saber cuidar da nossa família de uma forma autônoma e de uma forma que seja acessível, barata. Acessível e barata, isso para mim são pontos muito importantes. Então eu gravei esse curso de uma forma bem didática e ofereço ele de uma forma bem acessível, bem acessível. Então quem, né, quiser participar do curso quem entrar no curso até segunda, ele fica por R$ 287 à vista. Ou você pode dividir ele em 12 vezes, que também fica super acessível, né? Fica 12 vezes de 28. 12 vezes de 28 é algo assim que eu gosto e isso me dá prazer de poder oferecer algo para vocês que é muito acessível, né? Porque realmente 12 vezes de 28 é acessível para a maior parte das realidades, né? Para a maioria das pessoas, 28 por mês é algo muito acessível. Isso me dá muito prazer, eu fico muito feliz, assim, dá uma satisfação interna de poder estar nesse sonho de espalhar saúde acessível para as pessoas, é muito gratificante. E aí a gente está fazendo ainda mais, né, um valor mais especial para vocês que estão aqui estudando com a gente, que estão acompanhando, até segunda-feira. Tá bom, gente?
A gente vai colocar, ele já está disponível, tem na nossa bio, no feed, mas a gente vai colocar o link para vocês no WhatsApp, tá bom? A Maria perguntou, como entrar no grupo do WhatsApp? Vai na nossa bio do Instagram e lá tem. Você clica e entra direto, tá bom? Ó, a Nanda perguntou aqui. Andreas, no curso tem uma tabela de correspondência das ervas ayurvédicas e brasileiras? Esse curso, Nanda, eu fiz principalmente, Nanda, não é que você me falou aqui? Eu fiz principalmente com as plantas que a gente encontra facilmente no Brasil. Tudo bem? Então, tem algumas plantas do Ayurveda, por exemplo, eu faço preparações com ashwagandha, com essa planta que eu tomo aqui, né, que é um adaptógeno, eu faço porque a gente encontra muito fácil o pó de ashwagandha. Eu faço preparações para o sistema sexual feminino com shatavari, que é uma planta indiana, mas a gente encontra o shatavari muito fácil. Então, tem algumas plantas do Ayurveda tradicionais, mas são plantas que a gente encontra com facilidade. As plantas que são muito difíceis eu não cito no curso, porque é um curso para ser fácil, fácil assim, principalmente de ser colocado na prática. Tudo bem? Que legal, tô vendo um monte de gente falando, eu quero, como é que entra? A gente vai mandar para vocês, tá bom? É... Olha, a Natália perguntou aqui, Andreas, para trabalhar com Ayurveda, eu faço o elementar e sua formação. Já é suficiente? Já é o suficiente. Já é o suficiente. O que eu recomendo depois de fazer o Ayurveda elementar é que você faça o Ayurveda terapêutico, que é onde eu foco para quem vai atender. Então, realmente, assim, para atender, o ideal é fazer o percurso que eu montei inteiro, que é elementar, o Ayurveda elementar, o Ayurveda terapêutico, que é focado para profissionais, e aí depois, se você quiser, eu faço uma supervisão com quem está atendendo. Tudo bem, Natália? Por que eu faço esse percurso, né, de estudos? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tento trazer o conhecimento de uma forma bem é, simples, o que não quer dizer superficial, mas simples, fácil de ser digerida, e sempre o passo a passo. Por exemplo, esse curso que eu faço das plantas, né, que eu estou convidando vocês para virem estudar agora, ele é todo passo a passo, bem explicado, como fazer, o que não fazer. Coisa simples, assim, que às vezes, né? Ah, cuidado, porque se deixar assim vai queimar. Põe no congelador se tiver dessa forma, tira da geladeira. Porque eu sinto que isso foi algo assim, eu pelejei muito, né, no meu caminho no Ayurveda, de estudar as plantas, de conseguir me formar um profissional que trabalha com Ayurveda. Foi difícil, foi o caminho das pedras, assim, foi uma escalada difícil. E coisas desnecessárias, que eu adoraria que alguém tivesse me contado. Então, o que eu gosto de oferecer e me dá prazer de oferecer é fazer o passo a passo de uma forma simples, fácil de ser digerida. Sabe? Que você entre e entenda como é que é para trabalhar com a Ayurveda. Você entre num curso de plantas medicinais e saia podendo praticar os remédios caseiros, podendo fazer. Porque não adianta nada, né? Cursos maravilhosos, incríveis, né? Professores, assim, que legal, mas assim, o objetivo final de um curso é que você aprenda e ponha na prática. E não que seja uma coisa assim, uhul, que curso. Não, assim, o objetivo de um curso é que a gente possa viver o que a gente aprenda. E é por isso que eu tento fazer, ou assim, eu me esforço o máximo para entregar um conteúdo para vocês que vocês possam colocar na prática. Tal, é assim que faz. Toma dessa forma. Chazinho, 3 vezes por dia, gengibre, ralou, colocou limão. É isso que eu gosto, assim, o que dá para fazer. Porque o que é muito lindo, mas não é praticável, para mim não me interessa muito. Tem um lugar que eu tenho uma urgência da gente melhorar como sociedade, da gente ficar mais saudável, da gente ficar mais feliz.
É isso, assim, é isso que eu quero, né? Esse é um dos grandes objetivos do Saúde Elementar, que Maíra e eu temos, e que é um dos grandes objetivos desse curso para vocês. A Pamela falou aqui, você é muito didático para explicar. Obrigado, Pamela. Esse é o objetivo mesmo, é deixar didático, tá bom? Ó, já responderam aqui, né, para a Natália. Perguntaram, a Andrea perguntou, né, o gengibre não aumenta a pressão? E aí já responderam, não aumenta. A Natália já estava, né, aqui ontem, não aumenta, viu? É isso mesmo. Ó, ótima resposta, vou colocar aqui a resposta. O gengibre não aumenta a pressão, é um mito. Inclusive ele pode baixar. Bravo, Natália, muito boa resposta. Excelente, te agradeço por me ajudar. Mas é isso, viu, Andrea? Assim, não se preocupa, não se preocupa. Ele realmente não aumenta a pressão. A não ser casos muito específicos, eu gosto de falar assim, podem existir casos específicos, mas é assim, 1% da população. Em geral, ele pode ajudar, tá bom? Como é que vocês estão aí de, de capacidade mental para a gente seguir um pouquinho? Olha só, a Graziella está falando, fez uma pergunta muito boa aqui. Andreas, por gentileza, nesse curso podemos aprender sobre a potência das plantas? É possível fazer a associação com os doshas? Excelente pergunta, Graziella. Nesse curso eu não falo sobre os doshas. Eu não falo sobre os doshas. Porque eu fiz um curso que eu preparei para quem não necessariamente quer estudar Ayurveda. Eu entendo que isso pode parecer um pouco assim, né? Fala, pô, mas o Andreas, ele estuda Ayurveda há 14 anos e fez um curso que ele não fala de Ayurveda? Fiz. Porque eu quero que as pessoas que não necessariamente queiram estudar Ayurveda possam fazer esse curso. Então, o que que eu fiz? Eu falei de Ayurveda sem falar de Ayurveda. Então, eu uso o exemplo dos doshas no curso sem falar dos doshas. Então, eu falo, se você tem o intestino preso, gases, nananana, eu vou descrevendo vata, essa é uma boa receita. Se você tem queimação, nanana, não faça essa receita. Então eu fui falando de como as plantas agem, mas sem usar a terminologia ayurvédica. Tá? Então, sim, eu falo, mas não com essas palavras, que é para todo mundo poder fazer. Se a senhora, lá a gente tem, né, alunos que são do extremo norte do Brasil, quiser fazer e não quiser saber o que é Vata Pitta e Kapha, bem-vinda. Bem-vinda, vai conseguir fazer o curso. Se você já estuda Ayurveda, isso vai te trazer um material complementar incrível de ir para a prática, de colocar na prática e conseguir fazer as receitas. Tá bom? Legal. Ótimo. Vamos em frente. Legal. Então, gente, vou seguir mais um pouco com vocês, tá bom? Para a gente falar de metabolismo. O que a gente tem que pensar de metabolismo? Que nós temos três metabolismos, três tipos de metabolismos principais. Olha lá, vamos falar de Ayurveda sem falar Ayurveda. Então, nós temos pessoas que são essencialmente catabólicas. O que é uma pessoa catabólica? É uma pessoa que reduz continuamente a sua massa corpórea, é uma pessoa que perde peso com muita facilidade, uma pessoa que come e não ganha peso, uma pessoa que tem um movimento celular muito acelerado. Isso faz com que ela gaste muita energia. Gastando muita energia, ela perde peso com facilidade. Então, uma pessoa que mesmo parada, ela tem um movimento interno rápido. Então, ela vai se consumindo. Esse tipo de metabolismo, ele não vai, a princípio, gerar doenças cardiovasculares. Qual vai ser o desequilíbrio dessa pessoa, pensando em metabolismo? Vai ser principalmente uma digestão mais fraca. Tudo bem? Então, essa pessoa vai ter uma digestão um pouco mais fraca.
ela vai gerar gases, o intestino dela vai prender, são pessoas que têm comumente o intestino mais preso, mais difícil de funcionar. São pessoas que têm comumente mais distensão abdominal. Tudo bem? Depois eu tenho pessoas que são mais metabólicas, que a gente chama. Pessoas que nem perdem muito peso, nem ganham muito peso. Que mantêm o peso ao longo da vida. É mais fácil dessa pessoa manter o mesmo peso. Então, aquela pessoa que fala pra gente assim, eu tenho o mesmo peso desde os 18 anos. A pessoa tá lá com 45. Então, essas pessoas são metabólicas, elas têm muito fogo digestivo, que a gente chama, elas têm um metabolismo alto, e a gente precisa prestar atenção para esse fogo metabólico não queimar a pessoa, não gerar gastrites, não gerar queimações, inflamações, calores. E por último, eu tenho pessoas que são mais anabólicas. Pessoas que são mais anabólicas. O que é uma pessoa mais anabólica? Uma pessoa mais anabólica é uma pessoa que gera massa com facilidade. É aquela pessoa que come um pouquinho e ganha muito peso. Comeu um pouquinho de doce, engorda bastante. Comeu mais gordura, ficou mais pesado. Então são pessoas anabólicas. Essas pessoas são grandes candidatas de terem problemas metabólicos no sentido de síndrome metabólica, colesterol alto, entupimento das artérias, pressão alta, resistência à insulina. Essas pessoas a gente precisa prestar muita atenção nesse aumento de massa que vai sobrecarregar o sistema cardiovascular. Tudo bem? Pegaram os três? Como é que tá? Estão me acompanhando? Vou tomar um pouquinho da minha preparação aqui para proteger minha garganta. Vou falando bastante, né? Vai pegando a garganta. Mas o limão e o gengibre, eles protegem muito a garganta. Boa. Sim, ótimo. 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 Então vamos lá no passo a passo. Então, a pessoa que é mais catabólica tem uma facilidade em perder peso e também uma facilidade em ter o intestino mais preso, ter mais distensão abdominal, mais gases. É importante que a gente melhore o metabolismo dessa pessoa, mas sem acelerar muito ela. Isso é muito importante, a gente precisa melhorar o metabolismo dela sem acelerar muito ela. O que isso quer dizer? Que eu vou dar plantas digestivas que não são muito quentes, por exemplo, pimenta, né, o suco do gengibre. Eu não preciso dar plantas tão quentes que acelerem essa pessoa. Porém, eu preciso dar plantas digestivas. Quais são plantas digestivas que não vão acelerar muito essa pessoa? Por exemplo, um chazinho, né? Teve alguém ontem que falou na live que toma um chá bem clássico do Ayurveda, assim, digestivo, que é erva doce, tudo em semente, coentro e cominho, tudo em semente. Ponho para ferver. Ponho para ferver. Esse é um chá excelente para esse tipo de pessoa, mais magrinha, mais acelerada e que tem dificuldade de digerir. Erva doce, cominho e coentro. Ponho para ferver, posso tomar 3 vezes ao dia. Uma colher de chá de cada um desses 3 para cada xícara. Uma colher de chá de cominho, uma colher de chá de erva doce e uma colher de chá de coentro em semente para uma xícara. Ponho para ferver, deixo fervendo 5 minutos, desligo, coo e tomo 3 vezes ao dia. Isso vai cuidar da digestão dessa pessoa. Já a pessoa que é mais metabólica, tem muito fogo digestivo, eu preciso depurar esse fogo digestivo. Então eu preciso usar plantas mais depurativas. Quais são as plantas mais depurativas que a gente tem? São plantas amargas.
Então é importante que essas pessoas metabólicas, de tempo em tempo, né, a cada 2 dias, ou se a pessoa for muito, né, tiver muito calor, a pessoa muito quente, ela tome uma planta amarga. E aí a gente tem várias, né? Boldo, carqueja, alcachofra, dente de leão. Dente de leão, gente, é uma planta assim que a gente encontra em cada calçada, cada esquina, e é um grande remédio. Tensagem também. Então esses chazinhos são muito bons para a pessoa que tem um metabolismo muito fogo, muito calor, muito quente. E aí, a pessoa que tem um corpo mais anabólico, essa sim a gente precisa esquentar ela. O tratamento principal para a pessoa que é anabólica, que tem uma tendência a acumular peso, acumular gordura no corpo, obstruir as artérias, é esquentar ela. Esquentar e deixar mais leve, né? Mas com as plantas, a gente vai principalmente esquentar elas. Então, por exemplo, para essa pessoa, os shots matinais são muito bons. Essa pessoa pode tomar um shot desse aqui. E ainda pode acrescentar nessa preparação um pouquinho de pimenta, bem pouquinho de pimenta preta, piper nigrum, né? Pode colocar um pouquinho de pimenta do reino. Se a pessoa quiser, ela pode até colocar um pouquinho, bem pouquinho de cúrcuma, que é mais adstringente, vai secar mais o corpo dela. Então, essas preparações que são bem quentes e penetrantes, para as pessoas anabólicas é muito protetivo. Eu vou esquentar essa pessoa de manhã. Por exemplo, um tratamento muito efetivo. A pessoa toma um shot desse diluído com um pouquinho de água bem quente e fica em jejum, o máximo que ela conseguir. Até as 10 da manhã, ou se ela conseguir, fica a manhã inteira. Porque aí o efeito medicinal dessa planta vai ficar agindo no corpo dessa pessoa durante a manhã toda. Né? A gente deixa o intestino limpo, o fígado, tudo aberto para receber o efeito medicinal dessas plantas. Aí ela fica com o corpo, deixa ficar agindo e só vai almoçar. Incrível, gente. Incrível. Assim, é batata. O efeito, ele é, assim, visível de uma forma que a gente vai acompanhando, as pessoas vai falando, uau, uau, como a pessoa está melhorando. Eu estou há 14 anos, né, no Ayurveda e eu ainda fico admirado, assim, eu ainda fico encantado com esses efeitos tão efetivos que a gente tem quando a gente utiliza bem as plantas medicinais. Tudo bem? Tudo bem? Então, cominho, vamos lá, né, lá do começo. Cominho, coentro e erva doce, plantas amargas como dente de leão e plantas quentes como gengibre, pimenta, canela, aí plantas mais quentes. Tá bom? Ó, a Fernanda perguntou aqui: pode colocar mel ou açúcar mascavo no shot? Depende, depende. Geralmente no Ayurveda a gente põe açúcar mascavo nesse shot aqui, porque aí ele fica um shot bom para todos os doshas. Agora, se a pessoa está querendo perder peso, não faz sentido. Não faz sentido. Aí pode tomar ele mais forte mesmo, tá bom? Dá para fazer isso todos os dias? Dá para fazer isso todos os dias. Ó, boa pergunta, Andréa. Andréa perguntou aqui: alho seria bom para os anabólicos? Essa é uma excelente pergunta. Sim, se a pessoa tiver uma alimentação adequada, porque o alho, ele é uma planta assim que é muito nutritiva. Só que os efeitos cardiovasculares, né, protetivos do coração, do sistema, né, todo o sistema triglicérido, do nosso colesterol, é muito bom para o alho. Então pode usar o alho, contanto que a pessoa não esteja comendo muito, comidas muito pesadas. Se a pessoa estiver comendo, né, demasiado, aí não é bom usar o alho. Tudo bem? Uma boa pergunta. Ótimo. Amanhã, gente, amanhã eu vou fazer exatamente esse percurso que eu fiz hoje com vocês, só que focado para a saúde da mulher. Eu vou fazer assim um geral, um global, passo a passo da saúde da mulher com as plantas medicinais. Tudo bem?
desde proteger o ciclo menstrual, fertilidade, até menopausa, o que fazer para proteger na menopausa, tudo bem? Então amanhã a gente estuda tudo isso, só que focado especificamente para as mulheres, para a saúde do sistema reprodutivo feminino, tá? Quais plantas não, quais plantas sim, atitudes no dia a dia, né? Porque também não tem como a gente não falar de rotina diária. Então amanhã é uma aula mais focada para a saúde feminina. Que, se você for um homem, eu te aconselho fortemente a escutar essa aula, né, gente? Porque a gente tem que entender da saúde feminina. Lógico. E claro, se você for uma mulher, aí sim que é mais importante ainda para poder cuidar do seu corpo, da sua filha, da sua mãe, que é muito importante, né? O sistema de saúde da mulher, ele é muito lindo, ele é muito interessante, ele é uma arte, né? É realmente uma arte, assim, então é muito lindo estudar da ótica do cuidado com as plantas e da rotina do Ayurveda, porque a gente vê como a gente consegue cuidar de uma forma muito linda, né? Muito efetiva, que funciona, que as mulheres ficam mais saudáveis. Então é isso, amanhã, cuidado com as mulheres. E eu gostaria também amanhã, se a gente conseguir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre saúde mental, se vocês toparem. Vamos ver se a gente consegue. No meio da live a gente vai conversando e aí eu vejo se a gente consegue falar sobre saúde mental. Porque é um tema que eu estou querendo falar bastante com você. Saúde mental com o cuidado pelas plantas, né? Um tema que eu estou querendo bastante conversar com vocês. A canela pode colocar nesse shot com gengibre e limão? Com certeza, com certeza. A canela é uma planta incrível, incrível, com vários efeitos medicinais, então vale a pena, tá bom? Tá, várias pessoas falando, né? Gostaria de conversar sobre saúde mental, gostaria muito de saúde mental. Sim, eu tô falando isso também porque eu tô entendendo que é um momento importante da gente falar sobre saúde mental, que a gente está precisando conversar mais sobre isso, né? Ana perguntou, e para o intestino preso? Olha, Ana, eu acho que eu não vou conseguir responder sua pergunta, porque a gente já está em 1 hora de aula, eu acho que está bastante. Deixa eu ver, como é que eu posso fazer para te responder sem prolongar demais aqui? Hum, eu vou mandar lá no grupo. Então, Gabi, se você puder, me lembra também, eu vou falar sobre intestino preso lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom, Ana? Porque aí vocês vão escutando, eu mando amanhã cedo, vocês vão escutando ao longo do dia. E, gente, lembra que tudo isso e muito mais tem no curso de remédios caseiros que a gente está disponibilizando para vocês agora. Receita para intestino preso, receita para gases, receita para gastrite, para indigestão, tudo que é do trato gastrointestinal. Aí depois receita para mente, saúde da mulher. Eu vou pegando os tópicos, né, os desequilíbrios que a gente encontra e aí eu vou dando os remédios que a gente pode fazer em casa para cada desequilíbrio, tá? É essa forma que eu preparei o curso. O que tem de desequilíbrio, o que eu utilizo. O que tem de desequilíbrio, o que eu utilizo. Tá bom? Ótimo. Legal, gente. Então, ó, amanhã continuamos nossos estudos. Estou adorando conversar com vocês, estudar com vocês, está sendo muito produtivo. É, Ó, não poderei participar amanhã. Tudo bem, a aula vai ficar gravada para vocês, mas quem puder estar ao vivo é muito legal, né? Porque a gente vai conversando, tirando as dúvidas, então é muito bom, né? Ao vivo. Então, quem puder estar aqui amanhã às 8, a gente continua os estudos. Quem não puder, ver a gravação. Mas eu gostaria, lógico, de continuar essa nossa conversa gostosa, né? E se aprofundar nos estudos. Tá bom, gente? Legal. A gente continua conversando pelo grupo amanhã, pelo dia, e se vê amanhã às 8. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem bem. Bom descanso.
Vou encerrar aqui, tá? Pessoal do Instagram. Tchau, pessoal. Boa noite.